Deus amado, nosso Pai que está ali nos céus, mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença. Mais um dia nós te agradecemos pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, porque nós temos a certeza, Senhor, de que Tu és um Deus que nos guarda, nos protege, nos guia. E hoje, Senhor, começa mais um mês. As pessoas no mundo dizem que hoje é o dia da mentira, mas quantas mentiras são contadas durante o ano inteiro? Quantas mentiras são vividas durante o ano inteiro? Mas Tu és a verdade. Teu Filho Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu sempre costumo dizer, meu Deus, eu não sou perfeito, nem quero ser perfeito. Mas a única coisa que eu quero, Senhor, é saber que eu posso estar nos Teus braços, estar na Tua presença, estar, Senhor, caminhando, trilhando os Teus caminhos. Porque isso é muito importante, Senhor. Sabermos que nós temos um Deus, um Pai tão grande, tão amoroso, que fala com a gente. E muitas vezes tem pessoas que nem sequer entendem, nem sequer percebem, mas o Senhor fala em tantas coisas. Assim como o Senhor disse, mostrou para o Gileade, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Aquele barco que vai também sou eu. Então, nós só temos motivos para te adorar, para te bendizer, e que nós temos o temor, que é um temor de respeito. E não um temor de medo, porque o Senhor não é um Deus que nos transpira medo. O Senhor é um Deus que nos traz confiança, segurança e que nos traz um consolo. Pai querido, neste dia chuvoso, nesta noite que se passou, Senhor, quantas pessoas que não puderam dormir, com medo das barreiras, dos acidentes. Conforta esses corações, Senhor. Acampa os Teus anjos ali. E que em nome de Jesus, meu Deus, eles possam ter mais sossego, possam ter mais tranquilidade. Que as autoridades, Senhor, possam vê-los, possam resolver os seus problemas. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Abençoe o nosso mês. Faz o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 7 horas e 34 minutos. Hoje vocês podem estar me achando meio estranho, né? Rapaz, hoje eu tô aqui vamos dizer assim, né? O estúdio hoje tem que estar fechado porque tá chovendo lá fora. Tá chovendo aí onde tu tá também? Pois é, rapaz. Gente, pensa na loucura hoje, né? Hoje vai ser um dia daquele do bom. É chuva, papai. Se você puder ficar em casa, né? Maravilha. Mas se não puder, infelizmente, não emitiram estado de alerta máximo, né? Então aí, se tivesse alerta máximo, é que as pessoas não sairiam de casa. Mas, gente, hoje, 1º de abril, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Você mora aí perto de Barreira? Você mora na área de alagamento? Aí como é que você fica, né? É só tomar cuidado e, como sempre, acionar a Defesa Civil através do 0800 mais conhecido da cidade, né? É igual o Disque Pizza. Todo mundo conhece os delivery de gás, de pizza, e tem que também conhecer o 0800 da Prefeitura. Que é esse 0800 e você tem que fazer aí o acionamento da Defesa Civil. Mas bem, gente, hoje, 1º de abril de 2026, vamos agora para 1808. Você sabia que no Rio de Janeiro, nessa época, 1808, o príncipe regente Dom João Maria de Bragança, o futuro rei Dom João VI de Portugal, ele expediu um decreto que revoga o alvará de 5 de janeiro de 1785. Aí você vai entender esse negócio, esse alvará aqui, eu fiz questão, desta vez eu fiz questão de trazer o que é esse negócio. O qual ele tirava de circulação todas as fábricas, manufaturas de ouro, prata, seda, algodão, linho e lã
que existissem nos estados do Brasil. Depois do comércio, a liberdade também para a indústria. Aí o que é esse tal de Alvará de 5 de janeiro, gente? Apenas uma indústria só, somente uma indústria é que teria o direito de fazer todas as coisas ali na área, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, quando revogou, revogar é voltar atrás, dizer assim, ó, isso aqui hoje não pode ter mais. Então, se fala revogar, certo? Então, imagine você, né? Quer dizer que o pessoal lá de Portugal, meus antepassados, já faziam esse tipo de sacanagem, né? Somente um podia fazer as coisas, o restante não. Já em 1960, o satélite Tiros 1, o nome dele é esse mesmo, viu? Tiros 1 transmite a primeira imagem de televisão da Terra obtida a partir do espaço. Agora, se eu disser para você quem está fazendo aniversário hoje, só se eu fizer uma frase dela, será que você sabe de quem eu estou falando? Eu acho que sabe. Se eu fizer, corra da menina! Aí você já tá sabendo, né? Quem é que tá fazendo aniversário hoje? É exatamente Na Maria! Na Maria tá fazendo aniversário hoje. Tá mais velha, rapaz. 1949 foi o ano em que Na Maria nasceu. Na Maria já trabalhou em televisão, já fez o Note a Note, ficou conhecida como Note a Note, né? E hoje tá aí há mais de 20 e poucos anos fazendo mais você na Globo, né? E tu, criatura, fazendo aniversário hoje? Hoje é aniversário da minha pequenininha, que eu amo de paixão, Rebeca, tá fazendo 6 anos. Ela que nasceu no meio da pandemia, imagine você, viu? Então, vamos aí seguindo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou até as 8h30, se precisar eu vou mais um pouquinho, porque hoje está chovendo, né? Então muita coisa aconteceu e vocês precisam saber e tomar os devidos cuidados. Agora são 7 horas e 38 minutos, vamos aí à previsão do tempo para esta quarta-feira chuvosa, 1º de abril. Pois é, gente, agora são 7 horas e 38 minutos. O Instituto Nacional de Meteorologia informa a previsão do tempo para hoje, aliás, dia 1º de abril. Eu digo para você, né? A intensidade dos ventos hoje está fraca durante todo o dia. Hoje está aí, né, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Inclusive hoje eu comecei agora às 7h30, que eu estava esperando parar o trovão, né? Parar os raios e trovões. Lembrei do Castelo Rá-Tim-Bum. Raios e trovões! Meu filho. Aí não tinha condição de fazer de olho com você debaixo do trovão, né? Sem condições. E também aqui, né, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Isso tudo durante todo o dia. Inclusive, né, foi lançado aí na previsão, que passou na televisão, está em todos os lugares, que a gente vai ter uma média hoje de chuva fraca a moderada. Isso também segundo a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. E aqui a umidade máxima do ar está prevista para 95%, a mínima 85% e a temperatura mínima de 25 graus. A temperatura máxima pode chegar aos 29. Inclusive aqui, deixa eu aproveitar e colocar aqui no site da APAC, porque eles emitiram o alerta já também para a região metropolitana e para outras regiões do estado. Pelo menos aqui, pronto, tá aqui, ó. A notícia está bem recente aqui. Hoje o nosso de olho vai ser bem diferente, porque nós vamos estar aqui analisando essas questões das chuvas, vamos saber o que é que está acontecendo por aí, vou situar você no que está acontecendo e é importante que você fique de olho junto comigo. Pois é, viu? Então hoje a gente vai trazer as informações, muita coisa já que está acontecendo, situar você e deixa eu entrar aqui no site mesmo da APAC, porque tem os outros veículos aqui que divulgam a coisa, mas só que aquela história, né? Tem a tal da propaganda, então tem que esperar a propaganda passar. Aí é fogo, né, meu?
Pois é, e pelo menos nas redes sociais a APAC confirmando que já emitiu um alerta de estado de atenção. Estamos em estado de atenção, ou seja, a laranja. Estamos na situação laranja. Então, até inclusive, quando chega no vermelho é o tal do alerta máximo. Mas não chegamos nessa situação ainda. E esperamos que não chegue, né? Porque se a gente está aqui, 1º de abril, e já está chovendo como se fosse um inverno, imagine você quando ele chegar, né? Pois é, pronto, já saiu aqui a propaganda, então agora eu posso falar para vocês aqui. A APAC emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para todas as regiões do estado. O aviso é válido para toda esta quarta-feira na região metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Todas essas regiões estão em estado de atenção. Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram no Cabo de Santo Agostinho, olha só, 142 milímetros. Vamos arredondar para 143. Ipojuca teve 103. Itapissuma, 100 milímetros. Camaragibe, 91 milímetros. Igaraçu, também 91 milímetros. E aqui no Recife, a APAC apontou um volume de 86 milímetros de chuva. Imagine você que a média da previsão é de 40. Então já choveu 2 vezes. O Instituto Nacional de Meteorologia também renovou alertas que haviam emitido ontem, no caso, e o novo aviso prevê chuvas intensas na classificação de laranja, no caso, perigo. Atenção, para o sertão e também lá para a região do São Francisco. E nessas condições, o Instituto espera que a chuva chegue a até 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 milímetros por hora, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros. Há risco de corte de energia, se precisar, quedas de galhos de árvores, alagamentos ou descargas elétricas. Há ainda um alerta amarelo, válido para o Agreste, com expectativa de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50. Ventos intensos de 40 a 60 quilômetros e baixo risco de corte de energia, quedas de galhos de árvores e aquelas outras situações. Então, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda ou descarga elétrica. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, porque a grande maioria toda é feita de material de metal. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Por isso que eu estou entrando atrasado. Tá vendo? Não foi o que eu quis. Eu levantei cedo, tomei meu banho, fiz minhas coisas. Quando eu ia sentar no computador, o que aconteceu? Aí eu digo, para tudo. Não tem condições. E também obtenha mais informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193. E a Defesa Civil de Pernambuco também está à disposição para atender a população em casos de emergência. E existem aí as recomendações nesse tempo que nós estamos. Evitar estar em área de risco, não circular por encostas, barreiras, margens de rios ou locais com histórico de deslizamento e alagamentos. E evitar atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de carro. A força da água pode arrastar os veículos e colocar sua vida em risco. Procurar abrigo seguro em situações de risco e até, se for possível, procurar abrigo na casa de alguém ou algum lugar que esteja mais seguro. Tá? Então essas são as recomendações da APAC, da Defesa Civil do Estado. Então não estamos em estado de alerta, mas estamos em estado de atenção. Se as chuvas continuarem mais fortes, aí é que realmente a gente já vai ter que avançar para um estágio de alerta. Quando existe esse estágio de alerta, você sabe que aí tem que ter a total atenção das autoridades, principalmente na área da segurança. Tá? Então aí, fiz questão de trazer logo para vocês aí essa informação sobre o tempo, porque já está rolando por aí muita coisa relacionada às chuvas. E aqui, a manchete do diário também fala, que aviso da APAC é válido para toda a região metropolitana, Zona da Mata, e até agora já tivemos aí 83 milímetros de chuvas em 12 horas. Então é interessante que a gente saiba aqui quais são os pontos de alagamento. O diário ele já trouxe aqui
as principais informações em relação a essa situação da chuva. Que é isso também que eu queria passar para vocês. Porque a gente precisa evitar alguns lugares que estão alagados. Só para você ter uma ideia, quando eu estava já me preparando aqui, pegando os celulares para fazer o jornal, só na Avenida Norte já está cheio d'água. Vou falar mesmo que nem uma coisa. Cheio d'água, cheio d'água! Então imagine você. Escute isso aqui. A Prefeitura do Recife informou às 7 horas e 15 minutos, ou seja, 15 minutos atrás, né, antes de começar o jornal, e em 12 horas foi registrado um índice de chuva de 83 milímetros, segundo o COP, o Centro de Operações. E isso equivale a quase 40% da média histórica de todo o mês de abril. Então aqui, né, é a imagem que eu estava vendo aqui antes de começar, e diz aqui, as precipitações se concentraram principalmente no período de 6 horas, desde a madrugada. Diante das chuvas, a Defesa Civil do Recife recebeu 51 chamados nas últimas 24 horas, entre pedidos de lona, vistorias e até agora nada com gravidade. A maré deve atingir o ponto mais baixo às 9h42, com 0,22 milímetros. E também a Defesa Civil do Recife deve ser acionada pelo telefone 0800 081 3400 ou, se precisar, né, pelo 3036 4873. 3036 4873 e também o nosso famoso 0800, vou repetir de novo, 0800 081 3400 ou pode ir também pelo aplicativo do Conecta Recife. E daí, pelo menos até o momento, vamos saber aqui quais são os principais pontos de alagamento. Abdias de Carvalho com a Avenida do Forte, Mascarenhas de Moraes, Rua São Miguel, Avenida São Martim, tem a Estrada dos Remédios, Avenida Dois Rios, José Rufino, Caxangá, Avenida Dom Helder Câmara e a Avenida Recife com a Rua João Cabral de Melo Neto. Então esses são os principais pontos de alagamento que foram divulgados aí pela Prefeitura do Recife. Então é aquela história, né? Vamos ver agora se a chuva dá trégua, pelo menos graças a Deus agora aí. Você está escutando o barulho da chuva? Já pensou, gente? Fazer um jornal ao som da chuva. Olha que coisa bonita, né? Hoje os pets estão me dando trégua. Aí, hoje a gente vai fazer o jornal debaixo de chuva. Então, gente, falamos já aqui sobre o aviso da PAC. E, inclusive, tem aqui um outro alerta, né? Até, inclusive, gente, não tem nem condições de ter aula hoje, serviço básico. Mas, né, as aulas só podem ser suspensas, os serviços, inclusive, só podem ser suspensos se a prefeitura determinar a informação vir da agência, aliás, do Instituto de Meteorologia, ou vendo também as situações aí, né? O COP também determina se vai ou não acontecer alguma coisa. Bem, esse alerta aqui a gente já viu. Também aqui as informações desse acumulado de chuvas. E deixe-me ver aqui. Pois é, essa informação aqui a gente já passou. A manchete agora do diário, a manchete aqui da capa do site, né, exatamente fala sobre essa questão da chuva. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação relacionada, porque é importante e a gente deixa bem claro aqui as coisas que estão acontecendo para que você fique de olho junto comigo. Por isso que o programa se chama De Olho com Você. Tá? Não adianta inventar outra conversa e é de olho mesmo que a gente está aqui. Então pronto, as informações do tempo, pelo menos até esse momento, já foram repassadas. Qualquer novidade eu vou repassando aqui para vocês. E pode ter certeza que hoje o jornal vai ser bem diferenciado, porque a nossa meta, nosso objetivo é deixar você informado do que é que está acontecendo, você que de repente está em casa, você que está pensando se sai, se não sai, se liga lá para o trabalho para dizer, olha, hoje tem condição não, viu? Pois é. Eu queria, né, ver o alerta da prefeitura dizendo assim, prefeito, olha, dia que a gente vai ficar em casa, prefeito. Meu Deus do céu. Pois é, então, fazendo aqui a varredura dos veículos de comunicação, aliás, não vi o JC ainda, deixa eu ver aqui rapidinho, que aí eu posso liberar aqui a nossa sequência. Bem, são 7h50 agora. Se você pensa que não vamos ter mais coisa aqui, meu filho, você que pensa, viu? Tem coisas interessantes aqui. Pelo menos o JC, pelo que eu estou vendo aqui, não atualizou nada em relação às chuvas.
pelo que eu estou vendo aqui. Tá? O JC está mais preocupado hoje, está com uma cobertura boa de esportes, somente. Tá? Então, vamos dar sequência, vamos aí seguir, né? Por coincidência agora, com as manchetes dos jornais. Agora são 7h51. Confirmando a hora, 7h51. Hoje estou aqui fazendo a transmissão pelo Facebook, né? Eu estava tão no desespero que eu joguei pelo Facebook. Mas não se preocupe não, que você vai ouvir na Rádio Vitória, né? Esqueci de dar boa tarde para você na Rádio Vitória. Boa tarde agora, gente. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês que estão ouvindo aí pela Rádio Vitória do Recife. Estamos no nosso site oficial, radiovitoriadorecife.blogspot.com, ou aí nos principais buscadores de emissoras de rádio, principalmente no Clube Rádios. Você vai lá no Clube Rádios, direitinho, você bota lá Rádio Vitória do Recife que você vai encontrar a gente. Um símbolo bonitinho, um trianguinho com um reloginho, né? E tem lá um nome bem bonitão, amarelo. Rádio Vitória do Recife, certo? Muito bem, vamos aí às manchetes de hoje. Lula confirma Alckmin na vice e nomes que deixam ministérios. Sob pressão, a maioria dos estados adere ao subsídio para baixar o preço do diesel. Plataforma agiliza medidas protetivas. Isso aqui em relação às mulheres. Medicamentos têm reajustes de até 3,81%. Brasil vence amistoso contra a Croácia e alivia a cobrança antes da Copa. Então, são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira, 1º de abril, dia da mentira. Mas é dia da mentira se tu quiser, tá? Agora são 7h53. Confirmando a hora, você que está ouvindo aqui, né, assistindo a transmissão, eu vou lembrar de novo para tu que está no rádio, criatura. Tu tá no rádio, tu vai ouvir ao meio-dia. Tá? Então você vai ouvir aqui 7, 7, 7, 7, 7. Aí você aproveita e você dá uma chegadinha, acompanha a transmissão junto com a gente, viu? É isso mesmo. Então dá aquela olhadinha lá no YouTube, você vai me ver aqui com a cara mais limpa do mundo. Hoje eu tô de gandola militar, né? Porque hoje é dia de missão. Hoje é dia de missão, então bora pra missão. Pois é, minha gente. A gente ainda tenta, né? Fazer as coisas dando risada, tudo. E... Pois é. Então eu preciso começar com isso aqui. Mas vamos pro nosso BBB da política. Qualquer coisa aqui a gente vai atualizando vocês na medida do possível, tá? Sobre as questões das chuvas aqui. E não se esqueça, viu? Até as 7h30. Aliás, 7h30 não. 8h30, estourando 8h40. Nós vamos estar aqui hoje fazendo o... Ah, rapaz, que pena. Poxa, eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco. Mas vamos para o nosso BBB da política, porque aí dá para a gente fazer, né? Dá muito bem. Inclusive, eu acho que se der tempo, a gente fala do Brasil e do mundo depois. Mas o negócio hoje tá bom demais, vamos dizer assim. Então vamos começando o nosso BBB da política. Hey, brothers! Direto na vinheta, se não esqueço. Escuta isso aqui. Em sessão conturbada, problemática, cheia de problema, né? Cheia de disse-me-disse, lá tem, a Alep mantém os vetos à LOA e adia a decisão sobre remanejamento do orçamento deste ano. O impasse sobre a margem de remanejamento continua depois de embates entre base do governo e a presidência da casa. Ou seja, o orçamento continua travado. Aí eu vou dizer assim para vocês, né? Parece que o presidente da casa está se achando o Ferete da novela. O Ferete da novela, ele botou todo mundo preso, mas ele continua solto. Ainda para completar, fez queima de arquivo. Né? Pois é, o homem está se achando. Ele quer ser o homem acima da lei, acima de qualquer coisa. Então,
a Assembleia encerrou a sessão plenária marcada por embates nesta terça-feira, sem destravar o orçamento de 2026, mantendo a indefinição sobre a margem de remanejamento de recursos pelo governo do Estado. Por maioria de 29-10, os deputados decidiram manter os vetos parciais de Raquel Lira à lei orçamentária. Entre os trechos rejeitados pelo Executivo está o dispositivo que fixava os 10% do limite para abertura de créditos, se forem precisos, que aqui de suplementares, dentro de cada unidade orçamentária, ponto central da disputa entre os dois, vamos dizer assim. Esse impasse gira em torno justamente desse percentual. O texto original enviado pelo governo previa autorização para remanejar até 20%. Através dos créditos, sem necessidade do aval prévio da Assembleia. Durante a tramitação, uma emenda apresentada ainda em 2025 por Antônio Coelho, aí eu preciso lembrar que Antônio Coelho é o irmão de Miguel Coelho, que vai ser candidato a senador pela chapa de Kekel. Ele reduziu esse limite para 10% e vinculou o remanejamento a cada unidade orçamentária, restringindo esse poder do Executivo. Ou seja, não pode ser 20%, só pode ser 10%. Na cabeça dos deputados só pode ser 10%. Eu queria ver se os deputados tivessem as emendinhas que leva lá para os interior, que leva lá para as bases deles, reduzido em 10%. Eu queria ver. Como eu disse para vocês aqui algumas vezes, você que já acompanha o De Olho com Você faz tempo, Recife não tem problemas para aprovar nada, porque o prefeito tem maioria na Câmara de Vereadores. E Kekel, ela não tem essa maioria, e ainda para completar, o presidente da casa não é parceiro dela. Tu tá me entendendo agora? Tu tá me entendendo? Tu que tá chegando agora, que tá vendo pela primeira vez, tu que tá aí no Kawaii também pela primeira vez, então, esse é o problema. E mesmo assim, Kekel colocou na justiça um mandado de segurança que dá o direito para que ela faça o que o governo planejou, só que aquela história continua tendo essa trava. E daí, daqui a pouco, a gente vai ver até onde vai ter que se chegar. Acho que daqui a pouco vai ter que chegar na mão de Alexandre de Moraes. É só o que está faltando. Então, infelizmente, vamos ver agora as próximas passadas, os próximos passos que vai acontecer. Mas diz aqui, a discussão do projeto escancarou o embate entre a base do governo e a condução da casa. E também aqui diz que, aliado recente do governo e autor quando estava na oposição das mudanças que hoje restringem o remanejamento, Antônio Coelho entrou em choque com Álvaro Porto ao questionar a obrigatoriedade da emissão de parecer da comissão sobre o projeto. Em questão de ordem, o parlamentar defendeu que a matéria poderia seguir diretamente ao plenário com base em dispositivos constitucionais e regimentais, ou seja, de acordo com a Constituição e pelas regras que existem lá dentro da Assembleia. Por isso que se fala no regimentais. Agora me responda uma coisa, criatura. Tu já viu alguém que está preocupado em te explicar, te mostrar essas coisas todas? Pois é, meu amor, é por isso, né? Acorda, menina, já que é aniversário dela hoje, né, Lorena? Isso mesmo, então acorda, menina, que esse povo é que manda em ti, viu? Vou falar igual o povo lá do norte, né? Eles têm esse negócio de ti, de tchê, sei lá, né? Acho tão lindo isso aí. Mas ainda tem coisa aqui, viu? Diante da recusa de Álvaro Porto, aconteceu aqui que foi convocado o vice-presidente da comissão, deputado Alberto Feitosa, para assumir a condução dos trabalhos. A decisão gerou uma nova reação de Antônio Coelho, que recorreu ao plenário contra o entendimento da presidência, também sem sucesso. Ele disse: Vossa Excelência não pode se intrometer nas atividades da Comissão de Finanças. Sob o comando de Alberto Feitosa, a relatoria foi passada para o deputado Diogo Moraes, também da oposição, que apresentou parecer pela rejeição da proposta do governo, consolidando a posição contrária ao texto.
Após essa rejeição do parecer de Antônio Coelho, do parecer, Antônio Coelho criticou duramente a condução dos trabalhos. Já triste nessa Assembleia Legislativa, mais uma instância da presidência na qual o regimento interno é desrespeitado, na qual a vontade da maioria é desrespeitada. Em outro momento, elevou o tom contra o presidente da casa. Disse: sua gestão tem se tornado uma ficção, uma farsa. Vossa Excelência é hoje presidente da minoria que não respeita mais os pares que lhe confiaram o voto. E daí, sabe quem entrou na história? Socorro Pimentel. Socorro! Né? Prefeito! Isso. Então ela também criticou a condição dos trabalhos pelo presidente da casa. Ou seja, né, o bicho pegou. Então ela disse aqui: é preciso registrar nosso repúdio à forma como o presidente Álvaro Porto conduziu a sessão, rasgando o regimento da casa. Houve uma postura de constranger e intimidar o deputado Isaías Regis. Ela também acusou a oposição de utilizar manobras regimentais para dificultar o andamento de matérias de interesse do governo. Ela declarou ainda: a oposição, de forma recorrente, tem utilizado artifícios regimentais para tentar travar o andamento do governo e prejudicar a população. E realmente, eu agora boto a mão no queixo, para o queixo não cair. Eu vou dizer para vocês. Agora estamos em abril. E eu quero ver, o primeiro trimestre foi embora ontem. Hoje, inclusive, é o nosso programa de número 50. Há 50 programas. A gente fala praticamente quase todo dia desse orçamento. É uma novela. Sabe Três Graças? Três Graças. Só se fala em Três Graças hoje, né? Então, tá igual a Três Graças. O Ferete fazendo tudo para dar errado, para que quem não tem nada a ver com a história se ferra, e o Ferete lá, numa boa, né? E daí eu te pergunto, mais uma vez eu te pergunto, se você tem algum parente que trabalha, que presta serviço para o governo do estado e não recebeu ainda, a culpa não é da governadora. A culpa é aqui, ó. A responsabilidade está dentro da Casa dos Deputados Estaduais. Que tem uma criatura que está atrapalhando tudo. Você vê, né? É onde entra a tal da injustiça. Bem, pelo menos, tirando essa situação da Lua, apesar desse impasse todo, existe aí, né? Eles aprovaram, os deputados, um projeto de lei complementar que previa o aumento de 5,4% do piso salarial dos professores da rede estadual. A matéria recebeu 41 votos favoráveis em primeira discussão e 37 na segunda. Após essa aprovação, o presidente Álvaro Porto determinou a publicação de uma edição extra do Diário Oficial do Legislativo para garantir o envio imediato do projeto à sanção da governadora. Sem acordo sobre o projeto do orçamento, a definição sobre o tema foi adiada, mantendo o cenário de incerteza em torno da execução do orçamento estadual. Ou seja, a novela continua. A novela continua e o problema é... Sabe o quê? Até onde vai? Eu não vou nem aqui completar a frase, porque eu já falei tanto disso. Já falei tanto. Tem hora que às vezes eu olho assim e digo, meu Deus do céu, lá vem falar da Lua de novo. Ah, mas Paulo, por que você... Porque, sabe aquela história do tipo assim, sabe um puxa-encolhe que dá vontade... Sabe, lá, Donald Trump com o pessoal do Irã, é o mesmo jeito. E tanto é que a gente já sabe que o homem é contra a governadora, é do lado de João Campos e está usando isso como artimanha para jogar contra ela na campanha. João tem até sexta-feira para ser prefeito. Depois disso vai ser candidato, né? Pré-candidato ao governo. E já vai se achando, se gabando, se achando já que é o governador. E quando virar o ano já vai sentar na cadeira, né? E, inclusive,
até tem uma história aqui que já é a nível federal, né? Ainda bem que isso aqui não tem nada a ver com a gente, Recife, Pernambuco. Lembrei agora de um amigo meu dizer Recife, Pernambuco. Pois é. E tem aqui, gente, você conhece Mendonça Filho? Você conhece Mendoncinha? Pois é, ó. O homem tá dizendo aqui a manchete do jornal que ele pode se filiar ao PL, partido de Jair e Flávio Bolsonaro. O PL começou a cortejar o deputado federal, tão logo sentiu-se a necessidade de ter um candidato ao Senado em Pernambuco que pudesse conduzir a candidatura de Flávio. Também está no Jornal do Comércio. Aí diz aqui: o deputado federal Mendonça Filho, inclusive Mendonça Filho já foi governador do estado também, ele esteve por 40 anos filiado ao antigo PFL e no momento está na União Brasil. Juntou em uma mesma sigla o Democratas e o PSL. E ele anuncia nesta quarta, ou seja, hoje, a sua primeira mudança de partido. Ele recebeu o convite de diversas legendas, incluindo o PSD, de Raquel, e o Partido Liberal. Mas há 90% de chances, como ele próprio revelou a um amigo, de que escolha o PL, legenda que tem como candidato o filho de Jair Bolsonaro. Então o próprio deputado vinha nos últimos dias conversando com amigos, aí o pessoal lá, né, da sua turma, e embora tenha um último gesto ainda na União Brasil, trabalhando pela aceleração das costuras de bastidores para conseguir que a Federação União Progressista se comprometesse com apoio à governadora, no que teve pleno êxito. Mendonça vai continuar apoiando a reeleição de Raquel, mas comentou com assessores que 2 motivos o levam para, de repente, aceitar esse convite do PL. O convite pessoal recebido dos senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, do qual é amigo, e as condições favoráveis para que renove o seu mandato de deputado federal. E aí diz aqui, né? Nesta altura da minha vida, ele diz: nesta altura da minha vida, preciso trabalhar pelo grupo político do qual faço parte, mas também pensar no meu próprio desejo, neste momento, que é continuar como deputado federal. Ele disse a um colega pernambucano com quem discutiu o assunto. Além disso, Mendonça não andava satisfeito com a União Brasil, onde permaneceu até agora, muito mais por lealdade ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, atual vice-presidente da federação, e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Eu tenho que prestar atenção nesse nome, senão eu vou falar besteira. Eu vou trocar aqui a bola, que agora é, né, possível pré-candidato à presidência pelo partido de Kekel, do que por concordar com ideais da legenda, presidida nacionalmente por Antônio Rueda. O PL começou a lhe convidar, a lhe chamar, a lhe tentar, né? Logo sentiu a necessidade de ter um candidato forte ao Senado, vamos dizer assim, que pudesse conduzir a candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. O convite para disputar o Senado, com todo o apoio, não foi aceito, mas ele prefere, como tem revelado, um mandato de deputado federal. Eu acho até que, sinceramente, conhecendo um pouco a história de Mendonça Filho, ele tinha tudo para ser senador. Tem tudo para ser senador. É um cara que já governou o nosso estado, já teve várias experiências, inclusive, se não me falha a memória, né, que eu estou com 46 anos, eu lembro que ele foi vice de Jarbas Vasconcelos, na época. Vamos dizer assim, né, teve uma condução boa do estado, não sabemos de nada errado envolvendo o nome dele. E aí, é um forte nome para Senado, sinceramente. Sinceramente, Mendonça seria o cara para entrar no Senado. Porque Mendonça tem muita experiência no Congresso. Ele conhece o Congresso, vamos dizer assim, com a palma da mão dele. Mas, vamos deixar claro que a sua mudança de partido não vai mexer com seu apoio a Kekel. Ok? Então pronto, fechei a notícia sobre a história aqui de Mendonça Filho. Inclusive, ele faz parte aqui da Comissão da Segurança Pública lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E daqui, gente, tem outras coisas acontecendo também, rapaz, que eu vou dizer para você, viu? Né? Foi lançado aí o decreto
para desapropriar alguns prédios. Você lembra que a gente falou do projeto da prefeitura, né? Que é para, vamos dizer assim, acabar com a cidade fantasma que está rolando lá no centro da cidade? Pois é, foi lançado aí o decreto que regulamenta essa desapropriação dos prédios que serão utilizados como novas moradias no centro da cidade. E aqui, né, que a Kekel também ela lançou 197 Mulher e entrega a delegacia reformada, rede de proteção cada vez mais forte. E tem uma outra coisa aqui que eu não gostei, né? Seria uma boa, mas vamos ver, né? O reitor da UFPE retira sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco durante eventos sobre ditadura. Então vamos lá, vamos saber. Mas rapaz, já que eu vi lá o debate dele com Ivan Moraes, né? E assim, eu gostei tanto, velho. Mas existem outros planos. Então o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, anunciou a retirada da sua pré-candidatura ao governo do estado. A fala aconteceu durante um ato da Comissão de Memória e Verdade da Universidade, que relembrou os impactos, né, da ditadura de 64 no Brasil e nas instituições de ensino superior. Ele afirmou que permanecerá à frente da gestão da universidade e classificou a universidade pública como sua trincheira política, ética e civilizatória. O deputado federal Túlio Gadelha, do Rede, apresentou Alfredo Gomes como pré-candidato ao Palácio das Princesas em fevereiro. Naquela ocasião, ele liderou o manifesto do movimento Do Sertão ao Cais, Pernambuco é do Povo, e também lançou o ex-deputado federal Paulo Rubem ao Senado. Esse grupo buscava construir um projeto focado na redução das desigualdades e na educação como eixo central, chegando a articular uma possível migração para o PDT, caso a rede não garantisse espaço na chapa majoritária. E durante esse evento, Alfredo Gomes justificou a decisão de priorizar a UFPE diante do cenário político nacional. Segundo ele disse que a defesa da ciência e das instituições democráticas exige sua permanência na linha de frente da educação pública. Ele diz aqui, né, que sua trincheira é a educação pública e não é uma escolha qualquer, é uma escolha política, ética e civilizatória. E descreveu aqui a condução da instituição como a maior honraria da sua vida profissional e enfatizou a necessidade de combater discursos autoritários que tentam deslegitimar o conhecimento produzido na academia. Pois é, minha gente. Pois é. Eu acho que até hoje, inclusive, eu vou ter que, agora sim, fechar o nosso BBB da política, né? Porque, menino, deixa eu ver mais se tem alguma manchete aqui importante para a gente poder passar, porque agora a gente vai fazer uma pesquisada aqui. Como é que é, rapaz? Tá vendo que eu não podia encerrar, rapaz? Tinha que dar essa informação aqui, criatura. Eita, lelê. Sabe quem é que tá indo pro PSD? Eu acabei de falar o nome da criatura. Tá vendo tu, criatura? Eita, rapaz. Pois é, menino. Tuiu. Ele se filia ao PSD e lança pré-candidatura ao Senado e reforça o palanque de Lula com Raquel. Meninos, eu vi! Então eu precisava voltar aqui para essa cena, pelo amor de Jesus. Tá vendo só o resultado? Pois é, né? E o cara tinha lá o partido dele, tudo. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos para ver. Que é como se diz, né? Aí a gente tá vendo aí Miguel, né? Resultados de Miguel. Tá bom, beleza. Tu saiu, depois tu volta, né? Não tem problema não, meu amor. Não tem problema não. Não tem contrato de fidelidade, né? Então pronto. E aí, fechamos o BBB da política com esta manchete, né? Que Túlio Gadelha agora faz parte da base de Kekel e vai concorrer a uma vaga ao Senado. Então já temos literalmente 2 candidatos, pré-candidatos, inclusive tem que lembrar disso, e são aí os pré-candidatos a Senado na turma de Kekel. Gente, eu fico nervoso quando tá chovendo e às vezes eu falo umas coisas que não tem noção.
Pelo amor de Deus. Então pronto. Fechamos o BBB da política. Ray Rollers. Pronto. 8 horas e 15 minutos. E agora a gente vai continuar aqui com as notícias da cidade. Pelo menos até agora aqui não tem nada renovado sobre as chuvas. Pelo menos até o momento. Mas tem uma coisa aqui que eu achei interessante. Sabe o quê? Rapaz, tu imagina que o tal dos patinetes elétricos, aqueles patinetes bonitinhos, né, que o prefeito lançou, aquela coisa toda, que disse que era R$2 para desbloquear, que era R$20 por 10 minutos, por 20 minutos, alguma coisa do tipo. Você sabia que já está acontecendo problema, já tem BO com os patinetes? Pois é. Além, olha, escuta isso. Além dos riscos de quedas, fraturas e atropelamentos, já alertados por médicos e especialistas em segurança viária, os patinetes elétricos começaram a virar dor de cabeça. O mau uso e, consequentemente, o vandalismo dos equipamentos. Inclusive, eu vi um vídeo que o cara achou um patinete jogado no rio. Um patinete desse novo, jogado no rio. E aí eu te pergunto, por que será que esse patinete estava no rio? Ah não, foi um morador de rua. Ah não, foi não sei o quê. Ah não, é porque foi isso. Mas gente, só para você ter uma ideia, o que está se dizendo aqui nessa matéria é que, por coincidência, também tem BO lá em Belo Horizonte. E escuta isso. Casos de vandalismos e furtos têm sido registrados poucos dias depois da implantação do sistema. Há relatos de patinetes com baterias roubadas, equipamentos abandonados em locais inapropriados, como eu disse aqui, e até tem gente entrando na internet para vender o patinete. Olha só até que ponto se chega. Aí eu vou lembrar para vocês. A corrupção. Sabe o que é a corrupção, né? Já chamaram, quase todo mundo já chamou o povo de corrupto, que eu não vou me entrar nesse assunto aqui, para não ser bloqueado, para não perder meu direito. Mas você vê um grande exemplo de corrupção. E quem está fazendo é a própria população. Como é que pode você pegar uma coisa que não é tua e colocar nos marketplaces da vida, nos OLX da vida, no Facebook da vida, botando para vender uma coisa que não é tua? Aí eu pergunto agora, numa hora dessa, cadê as câmeras de segurança que são tão eficientes para pegar esses cabas que estão levando o patinete para casa se achando dono? E aí, cadê? Aí vai ficar, né? Vai ficar isso assim, né? Então, olha, como consequência desses problemas, existem algumas restrições de uso que teriam começado a ser praticadas pelas empresas. E exatamente são responsáveis aí pelos patinetes. Os usuários passaram a denunciar que as restrições têm acontecido, principalmente no Pina, lá na Zona Sul, e que, segundo relatos, diversas áreas estão aparecendo como zona proibida nos aplicativos, impedindo o início, a circulação e até a finalização das corridas. Entre os pontos bloqueados estão trechos da rua São Luís e Encanta Moça, no entorno da Via Mangue, lá na Avenida Herculano Bandeira, próximo aqui à comunidade de Pote. E diz aqui ainda, né, que em 2019, quando esses equipamentos ficaram na capital por menos de 6 meses, sumiram da mesma rapidez com que chegaram na cidade. E está acontecendo de novo. O mesmo cenário tem sido visto lá em Belo Horizonte, onde os patinetes elétricos também foram lançados recentemente. Ou seja, isso não é privilégio de Recife. Belo Horizonte também está tendo esses problemas. É engraçado que aqui, né, diante do mau uso e vandalismo dos patinetes elétricos, o secretário de Transformação Digital do Recife, Rafael Cunha, exatamente alertou que o serviço poderá ser cancelado se a população não fizer o uso correto. Com certeza, infelizmente,
vai ter que cancelar, né? Do jeito que tá as coisas. O pessoal não sabe dar valor ao que tem, aí depois vai reclamar, dizer que a culpa é do prefeito, que a culpa é de não sei quem, e lá vai, vamos dizer assim, os mistérios da vida. Pois é. Né? Então, infelizmente a gente olha assim para essas coisas e fica pensando, né? Até onde vai a maldade do ser humano? É incrível. Aí depois o pessoal fica reclamando, fica dizendo, porque não era para ser assim, era para ser assado. Mas tem gente que gosta de fazer isso. Fazer o quê, né? E tem uma coisa aqui, gente, e agora, né, vamos voltar lá para o caso do Padre Ayrton Freire, porque é interessante aqui que a gente veja agora quem é que está falando no caso dele, né? Graças a Deus aí ele foi absolvido. Aí você me pergunta assim, por que, Paulo, você está comemorando a absolvição do padre? Gente, quando as pessoas são injustiçadas, isso é muito triste. Quando você é acusado de uma coisa que você não fez, eu passei por isso. Me acusaram de pé junto de ter visto, quando eu trabalhava como porteiro de uma escola lá em Olinda, eu tinha visto uma pessoa perseguindo uma criança da escola. E não foi. Mas insistiram em dizer que eu tinha visto. Isso chegou nos ouvidos da criatura, e esta criatura queria ter uma DR comigo. E aí eu te pergunto, como é que você ficaria numa situação dessa? Imagine você sair do trabalho fugido por conta de uma mentira. Simplesmente uma mentira. Que foi lançada por pessoas que não gostavam de mim lá dentro do trabalho. Então é por isso que eu quero trazer, faço questão de acompanhar agora os desdobramentos desse caso. Não é porque foi um padre que foi acusado, mas houve injustiça. E eu não gosto de injustiça, sinceramente. Eu já passei por isso. Então diz aqui, né? É o sentimento... Cadê? Ela tá falando aqui. Agora é a versão da mulher que acusou o padre. Tá. Ela diz aqui, né, que ela tem um sentimento de revolta e injustiça sobre a absolvição do padre e do seu motorista. A Silvia, né, deixa eu ver aqui o nome dela, Silvia Tavares de Souza, ela diz aqui, né, muita revolta, estou me sentindo injustiçada, mas não vou desistir. Enquanto vida eu tiver, vou lutar. Não só por mim, mas por todas as vítimas. Até hoje estou vivendo ameaças, brigas no meio da rua, pessoas que me desmoralizam. Aí é aquela história, né? O padre Ayrton Freire continua sendo investigado em outros inquéritos após a denúncia de mais 3 mulheres e um homem por conta de atentados. Eu não posso falar a palavra aqui. Ela diz que depois da exposição do caso, outras pessoas procuraram para relatar casos envolvendo o padre também. Ela diz aqui que já mais de 50 pessoas a procuraram no seu Instagram, dizendo que não iam denunciar com medo de serem encurraladas, vamos dizer assim. Silvia conta que faz acompanhamento com psicólogo e psiquiatra devido aos traumas adquiridos após o ocorrido, aliás. E reforça o conjunto de provas contra o padre e ao motorista. Ela diz aqui, eu perdi a minha vida. O que ele fez comigo naquela casinha, ele mentiu do começo ao fim. E disse que não estava na casinha. Eu provei por A mais B que ele estava. Ele disse que não tinha esperma. Eu provei que tinha. Ele falou que não tinha foto minha, mas revelou que tinha foto, tanto de frente como de costas. Tenho todas as provas possíveis. Aí diz aqui, o advogado de Silvia, Rafael Nunes, destacou que a decisão surpreendeu e que vai recorrer. Ele disse que vai devolver para o 2º grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco e que desta vez será julgado por um colegiado. Ele diz que tem certeza de que o tribunal vai retomar a decisão. E daí, né, eu acho engraçado que está parecendo muito com a história lá de José Maier. Quem não lembra da história de José Maier?
José Maia foi acusado, né? Aquela coisa toda, que mexeu com a figurinista, e lá vai o trem. No fundo, depois cadê essa mulher? Eu acho assim, gente, eu vou dizer uma coisa, sinceramente falando, e é uma coisa que, se você está se sentindo ameaçado por alguma coisa, seja lá o que for, saia de perto, se afaste, realmente vá fazer uma denúncia. Se você tem provas, reúna essas provas. Não espere passar muito tempo. Ah, não, é porque eu passei mais de 6 meses para poder denunciar. Denuncie a partir do primeiro momento. Sabe por quê? Eu lembro de uma frase que diz lá do Alcoólicos Anônimos, né? Evite o primeiro gole. Então, se você começa a evitar esse tipo de situações, beleza, você consegue cortar. Fale com algum superior, faça uma queixa na delegacia, faça lá o que for preciso, mas não deixe que isso aconteça, se é que acontece. Porque aí fica aquela história, é a tua palavra contra a palavra do padre, é a tua palavra contra não sei quem, é a tua palavra com isso, com aquilo. Então, aí eu digo para você assim, né? A gente fica pensando aqui como é que fica essas coisas. E a gente espera, né? E agora, depois dessa, ela tá jurando de pé junto, né? Que foi abusada pelo padre. Então tá. Vamos dizer que o padre agora tá com os poderes do Ferete e vai comprar a justiça só porque é padre? Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, padre não pode mentir. Padre, pastor, líder religioso. É por isso que eu nunca aceitei, nem vou aceitar ser líder de uma igreja. Não quero, não tenho a mínima intenção disso. Isso para mim não me enche os olhos. Gosto muito das pessoas que são pastores, dos padres, seja lá quem for líder religioso, mas eu não me enquadro nesse negócio. Pronto. Não tenho jeito para ser líder de igreja. Porque já basta o que eu tenho que ser socialmente falando. Pois bem, agora são 8h23, aliás, 8h28, né? Vamos fechar aqui o noticiário local, porque Pernambuco deve aderir à proposta do governo federal para conter a alta do diesel. A proposta do governo federal prevê, vamos dizer assim, né, um benefíciozinho para os governos de R$ 1,20 por litro de diesel importado, dividido entre a União e os estados até o final de maio para conter a alta do combustível. E exatamente com essa alta do petróleo, por causa do Oriente Médio, o governo de Pernambuco se mostrou favorável em aderir à proposta do governo federal de concessão desse benefício do diesel importado. A medida tem como objetivo dividir os custos em 1,20, né, cada um aí, e o tema foi debatido por secretários da Fazenda de 26 estados e o Distrito Federal na reunião de número 200 do Conselho Nacional de Política Fazendária, na última sexta-feira, dia 27. A medida prevê que a concessão desse benefício de 1,20 por litro de álcool, sendo 60 de contribuição da União e 60 dos estados, por meio de adesão voluntária. A previsão é de que o prazo comece a partir da edição da medida provisória e dure inicialmente até o final de maio. A medida, segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, deve ser publicada ainda esta semana. E aí, em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado afirmou que a decisão reflete no compromisso do Estado em atuar de forma rápida e responsável para amenizar os impactos dos preços dos combustíveis, que já se refletem no dia a dia das pessoas, no custo do transporte, alimentos e serviços essenciais. Pois é, meu filho, quando você tiver uma coisinha para resolver, resolva logo, não fique embramando, não fique enrolando, não fique fazendo corpo mole, não. Não fique inventando de ser o cavalo do sei lá o quê, né, para dizer assim, é quando eu quero, é quando eu mandar. Olha o resultado aí. Tá vendo? Daqui a pouco você não vai comprar mais leite por R$8, daqui a pouco você não vai comprar arroz e farinha ou feijão pelo mesmo preço, porque o pessoal é o quê? Os produtos chegam de caminhão. Então caminhão não usa gasolina comum, não usa álcool, não usa gás natural, usa óleo diesel. Só para você saber. Usar óleo diesel. Viu? Tira
Piracanjuba. Então esse é o resultado. Antes de abrir a boca e dizer que o presidente é ruim, que a governadora é ruim, que não sei quem é ruim, preste atenção que o problema todo está sendo Dona Guerra. E aqui, né, como eu disse nas manchetes, os medicamentos estão mais caros, né? Então vamos saber aí quem é que está mais caro, se meu AS infantil que eu tenho que tomar também está mais caro, né? Os medicamentos vendidos no Brasil podem ter preço ampliado a partir já de agora, conforme estabelecido em resolução, sai dele, em resolução publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E exatamente esse texto prevê 3 níveis máximos de aumentos aplicáveis a diferentes grupos de medicamentos. Então, vamos saber. 3,8% para medicamentos com concorrência, 2,47% para medicamentos de média concorrência e 1,13% para medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência. Então, meu S infantil não vai aumentar, né? Pelo que eu entendi aqui. Remédios que é assim, né? Tipo, vamos dizer, tipo um tarja preta, tipo aqueles que você tem que tomar com continuidade, eu acredito que deva ser isso aqui. Aqueles remédios que são muito procurados. Então é de acordo com como se diz assim, né? A lei da oferta e da procura. Algumas categorias não se encaixam nesses critérios, como fitoterápicos, homeopáticos e determinados medicamentos isentos de prescrição com alta concorrência no mercado, que possuem regras específicas dentro do sistema de regulação de preços. Então, como você já sentiu aí, né, o aumento desses medicamentos já pode acontecer, aliás, já está acontecendo, porque foi regulamentado tudo desde ontem. E aqui, praticamente, eu acho que a gente já pode fechar os nossos noticiários aqui. Agora são 8h32. Eu vou fazer o seguinte, como eu disse para você hoje, nosso noticiário foi bem diferente, por conta aí da chuva. Você vai acompanhando aí os plantões, de preferência acompanhe o site da Prefeitura do Recife, porque é importante que nós tomamos todos os cuidados possíveis. É como se diz, né? A chuva hoje ela não escolhe nem data nem hora para chegar. A chuva é chuva e acabou. Tá? Então aqui não vi atualizações até agora de nenhum dos jornais. Continua tudo do mesmo jeito, mas eu acredito que na internet tenha muita coisa. E daí agora eu posso fechar o noticiário. Hoje, infelizmente, não vou falar de futebol, não vou falar de Brasil e mundo. Mas a gente tem amanhã ainda, né? Tem amanhã e tem sexta-feira. Sexta-feira. Então, me aguarde, viu? Me aguarde. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso momento do pensamento e encerrar o De Olho com Você de hoje. 8h34. Eita, Lele, rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho essa intimidade com vocês, né? A gente já está aqui desde janeiro e hoje é o nosso programa de número 50. Olha que coisa boa, 50 programas de olho com você, rapaz. Quanta coisa que a gente já falou, quantas DRs a gente já teve e hoje é a DR de número 50. Mas hoje eu quero te perguntar, você é como eu, agoniado, avexado? Você só sossega quando resolve as coisas? Né? Eu não sei se isso é uma doença, se isso é um defeito, se isso é uma qualidade. Eu nunca parei para analisar isso. Mas eu acredito que existam muitas pessoas assim como eu que gostam de sossegar só quando resolve. Sabe aquela coisa do tipo assim, tá chovendo, nossa, meu Deus do céu, eu tô preocupado com fulano, tô preocupado com ciclano, eu tô assim, eu tô assado, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa? Às vezes eu digo assim, eu puxei a vovó, minha avó também era agoniada, mas essa agonia que a gente tem, ela pode ser benéfica e ao mesmo tempo também pode não ser. Por quê, Paulo? Às vezes, a gente sofre por antecipação. Você já notou isso?
Então é preciso que eu, inclusive, né, depois que eu estou estudando um pouco sobre a inteligência emocional, eu tenho aprendido muito a olhar assim e dizer, puxa, peraí, o que é prioridade para mim? Ah, fulano, eu tenho que me preocupar com ela, eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que me preocupar com isso aqui. Ah, tá chegando o dia de fazer o pagamento. Ah, tá chegando. Então você já vai se planejando, você já vai se organizando. Agora, infelizmente, o difícil é a gente dizer assim, né? Ai meu Deus, acabou o gás. E agora acabou o gás? Eita, meu Deus do céu, eu tô sem dinheiro para comprar o gás. Opa, peraí. Separa o dinheiro para comprar o gás. Se tu já sabe que o gás está acabando, você tem que prestar atenção, por exemplo, e dizer assim, o meu gás acaba em 3 meses, em 4 meses. Na minha casa dura quase 6 meses. Mas mesmo assim, eu tenho que ter uma fonte segura de que quando o meu gás acabar, eu vou chegar e comprar outro. Sabe? Você está entendendo por que eu estou falando dessa coisa da gente ficar ansioso, da gente ficar agoniado com as coisas? Então, tem coisas que eu preciso planejar. Tem coisas que eu preciso organizar. É como eu disse para vocês. Hoje o programa entrou atrasado, também está terminando atrasado, mas em compensação estamos em segurança. Eu não podia de jeito nenhum colocar o programa no ar debaixo do trovão. Não podia fazer isso. Então, eu espero que você possa pensar muito nessas situações. Às vezes a gente fica agoniado por bobagem, porque a gente esqueceu de se organizar. Ou então porque já está mesmo, né? Naquela coisa do tipo... Ah, eu sou assim, ninguém me muda, ninguém me transforma, eu vou ser assim mesmo, agoniado. Mas o máximo que a gente pode fazer para se organizar é muito melhor. Minha gente, hoje é quarta-feira, mas tá parecendo uma sexta. Mas ó, a gente ainda tem programa amanhã e sexta-feira, se Papai do Céu permitir, tá? Então, obrigado pelo seu carinho, obrigado. Meu cheiro no seu coração, você que está no Kawaii, você que está no Facebook, no YouTube, nas plataformas, no Spotify, que está na Rádio Vitória. Então, muito obrigado. Eu amo vocês de coração. Não é mentira não, rimou. Então, minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, obrigado pela sintonia. E amanhã a gente volta, se Papai do Céu nos permitir. Cheiro e até amanhã.